Irmãos, vamos novamente abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 10. E leamos os versos 38 a 42. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa porção, e esta não lhe será tirada. Vamos orar. Muito obrigado, amado Pai Celestial, por podermos nos reunir nessa noite em nome do Teu Filho vitorioso, nosso Redentor, nosso Salvador. Nos reunimos com nossos corações voltados inteira e exclusivamente para Ti mesmo, desejando ver-Te com mais clareza nas Tuas Escrituras. Por isso Te suplicamos toda a habilitação que necessitamos tanto, para que Tua Palavra possa ser não apenas compreendida, mas assimilada e guardada em nossos corações. Por isso, concede-nos a plena provisão do Teu intérprete celestial, o Espírito Santo, para que possamos ver além da letra. E fala-nos, Senhor, ao coração, porque nós somos o rebanho do Teu pastoreio. Assim nós oramos, confiados e expectantes em Ti. Em Teu precioso nome. Amém. Meus queridos irmãos, nós vamos dar o último passo nesse capítulo 10 do Evangelho de Lucas. Lembrando que nós estamos longe ainda de darmos o passo final, que só irá acontecer no final mesmo do livro. Nós estamos andando com o Senhor na senda da sua rejeição. Quando nosso Senhor, a cada evento, a cada relato, Ele está se aprofundando da noite mais escura, a noite do Senhor, como é chamada no livro de Êxodo, no capítulo 12. Essa noite do Senhor está cada vez então mais próxima dele. E Ele cada vez mais manifesta a sua firme resolução de ir para Jerusalém. Nessa jornada, Ele encontra pela primeira vez, como é narrado nos evangelhos, e esse aqui, relato de Lucas, é o primeiro, Ele encontra um oásis nessa terra desolada. Jerusalém, os seus serviços, seu culto profano, os sacerdotes promíscuos, o templo sem nenhuma realidade espiritual mais. Mas o Senhor encontrou um verdadeiro oásis nessa terra desolada. E esse oásis é Betânia. Lucas não menciona que esse povoado é Betânia, se você observou com atenção. Apenas ele diz que o Senhor entrou em um povoado. E você não tem aí o nome Betânia. Porque sabemos que Lucas está falando de Betânia e não de um outro lugar. O relato de João, no capítulo 11, é muito claro em dizer que Maria, Marta e Lázaro eram moradores da aldeia de Betânia. Então, embora Lucas omita o nome Betânia,
ele não teria necessariamente que citá-lo. Nós sabemos que esse povoado, sem dúvida, é Betânia. Agora, algumas notas introdutórias para podermos seguir versículo por versículo, já que nós temos apenas 5 versículos para meditarmos e estudarmos nessa noite. Algumas notas, então, preliminares. Primeiro, Lucas registra a primeira e a última visita do Senhor a Betânia. Então, ouça com atenção. São 7 visitas registradas do Senhor a Betânia. Muito interessante serem 7, porque sabemos que esse número na palavra de Deus fala de um ciclo completo. Fala de completude ou plenitude naquilo que é ligado à terra. Assim como 12 também fala de completude e de plenitude, mas no que concerne à esfera celestial. Então 7 é o número da plenitude ligada ao tempo e ao espaço, a essa terra. Então o Senhor faz 7 visitas que são registradas nos 4 evangelhos. Lucas se ocupa apenas da primeira e da última. É muito interessante ele fazer isso. A última está lá, concluindo o capítulo 24 de Lucas. Será o nosso último passo quando estivermos fechando o estudo desse livro, se o Senhor permitir. Quando nós colocamos juntas, então, a primeira e a última visita, nós estamos tendo o início do trato, do trabalho de amor do Senhor dentro desse lar e o final do trabalho de amor do Senhor dentro desse lar. Qual é o final? Lá em Lucas 24 diz que o Senhor levou os seus discípulos para Betânia. E de Betânia, que fica na encosta do Monte das Oliveiras, ele ascende aos céus. Então nós temos pouca dúvida de que o lar de Betânia estava contemplado nessa ocasião. Por qual motivo o Senhor levaria os seus discípulos a Betânia para de Betânia ascender aos céus? Se não houvesse um motivo em Betânia para o Senhor levar os seus discípulos para lá. Ele poderia ter ascendido aos céus do Monte das Oliveiras, do Jardim das Oliveiras, de Jerusalém mesmo, ou de qualquer outro sítio. Mas ele ascendeu de Betânia. Então, o que ocorreu na última visita do Senhor a esse lar, lembre-se então, são 7 visitas. Esse lar teve o privilégio de ver o Senhor que eles amavam tanto. Marta, Maria e Lázaro. E o Senhor que os amava tanto. Eles tiveram o privilégio de ver essa cena histórica, gloriosa, única, magnífica. O nosso Senhor ascendendo. E lembre-se, ele já está, claro, ressurreto. Ele já é aquele que se colocou algumas vezes no lugar onde seus discípulos estavam reunidos, sem entrar pela porta. Se colocando no meio deles e dizendo, paz seja convosco. Então agora ele está em Betânia e eles veem essa cena. O mesmo Jesus. O mesmo. Aquele que Lucas, também é Lucas, no mesmo capítulo 24, vai registrar que quando ele se apresenta aos discípulos uma das tantas vezes, foram 10 manifestações pós-ressurreição, numa das vezes ele diz, vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Então esse mesmo Jesus, com aquele mesmo corpo ferido, como disse nosso tão estimado irmão Campbell Morgan, nos seus estudos tão proveitosos sobre o Evangelho de Lucas, que as marcas da redenção estão cravadas na personalidade santa do Redentor e ali estarão para sempre. Então ele diz, vede minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. E esse eu mesmo, o nosso Senhor, ele ascende de Betânia até que aquela nuvem o encobre dos olhos daqueles que estavam observando. E essa foi a última cena, antes que o Espírito Santo descesse e viesse habitar na igreja, incluindo, sem dúvida, esses queridos, tão amados de Betânia,
Maria, Marta e Lázaro. Então, meus irmãos, qual é o objetivo do Senhor ter realizado essas 7 visitas a Betânia? Então, seria muito bom que você mantivesse bem claro no seu coração, registrado aí mais que no papel, mas no seu coração, qual é o motivo do Senhor fazer visitas. Antes de citá-los, você se lembra que quando o nosso Senhor, também narrado por Lucas, ele está fazendo a última ida a Jerusalém. E ele está vindo por Betânia, ele rodeia o Monte das Oliveiras, e num determinado ponto dessa estrada, ele já visualiza Jerusalém. Monte Moriá e Monte das Oliveiras. Então, nosso Senhor vem nessa encosta, e num ponto da estrada ele já pode visualizar o templo, o monte do templo. E então Lucas diz, e Jesus chorou. E disse, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas a todos que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir teus filhos, como a galinha reúne teus pintinhos debaixo de suas asas, mas vós não quisestes. Eis que agora a vossa casa vos ficará deserta. E ele acrescenta assim, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Note essa palavra, visitação. Então, por que o Senhor realiza visitas? Muitas vezes, e de muitas maneiras, em todos esses anos que estivemos juntos, e graças ao nosso amado Senhor por isso, claramente, nós experimentamos tempos muito especiais de visitações do Senhor quando reunidos. Além, claro, das nossas experiências pessoais, de visitação pessoal do Senhor a nós. Experimentamos então essas visitações coletivas. Qual é o propósito do Senhor em nos visitar? De modo tão palpável, profundo, doce, tranquilo, mas penetrante ao mesmo tempo. E o propósito é, primeiro, a cada visita, a cada visitação do Senhor, Ele deseja revelar o estado e a condição dos nossos corações. Esse é o primeiro motivo. Claro, Ele é luz na qual não há treva nenhuma. E nós somos os filhos da luz. E que somos chamados para andarmos na luz, como Ele na luz está. Então, cada visitação, cada toque, ainda que seja, como disse o nosso irmão no início, ainda que seja nas orlas das vestes do nosso Senhor. E isso é uma visitação. Quando Ele nos permite realmente tocá-los. Quando nós temos mais do que um estudo bíblico, mais do que cânticos, mais do que uma reunião de mutualidade onde vários irmãos cooperam, mais, muito mais. Nós temos a presença do Senhor em meio a tudo isso. E meus irmãos, sem ela, tudo é vão. No mínimo, é pequeno. Saímos com alguma instrução, quem sabe, não sabia, entendi. Né? Mas não mais do que isso. Mas a visitação do Senhor é algo muito singular. Então, o primeiro motivo do Senhor visitar Betânia 7 vezes, pelo menos 7 são registradas. Mas saiba que possivelmente, e muito possivelmente, o Senhor tenha visitado Betânia muito mais do que 7 vezes. Por exemplo, na última semana entre a entrada triunfal e a crucificação, Ele possivelmente tenha pernoitado em Betânia todos os dias, naquela última semana. Mas não está assim registrado. Mas Ele não tinha casa em Jerusalém. Então, Ele não tinha casa em lugar nenhum. E não tinha lugar em Jerusalém. Então, o propósito das visitas do Senhor a Betânia, assim como a nós, assim como a Abraão, nós já estudamos há um bom tempo atrás. Muitos nem estavam aqui ainda, nem reuniam ainda. As 11 visitas do Senhor a Abraão. 11 visitas. Tomando Abraão de Ur dos caldeus, é a primeira visita, Ur na Mesopotâmia, Atos 7, e terminando com a visita no Monte Moriá, onde Abraão colocou o seu único filho, a quem amava naquele altar, entregando tudo ao Senhor e recuperando-o no pós-altar, ou recuperando-o em ressurreição. Uma visita extraordinária, uma experiência extraordinária, que levou aquele homem, digamos, ao clímax da sua jornada espiritual.
porque ele pôde representar o próprio Deus Pai naquela relação com seu filho Isaque. Então, um homem tirado de Ur da Mesopotâmia, terra de trevas, e levado até Moriá, representando Deus o Pai. 11 visitas. Então, repetindo, o primeiro propósito, revelar as visitas do Senhor, as visitações do Senhor, tem o propósito de revelar o estado e a condição dos corações aos quais ele visita. Guarde isso, irmão. Por isso, as visitações do Senhor são tão únicas, tão preciosas. Por isso, precisamos orar. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Protege o que tua mão direita plantou. Salmo 80. E ao final ele vai dizer, e assim nós não viraremos as costas para ti. Ou literalmente, como está escrito lá na revista atualizada, não nos apartaremos de ti. A ideia é não viraremos as costas para ti. Os irmãos veem essa relação? Visita a tua vinha e assim não viraremos as costas para ti. Porque essa é a nossa tendência, meus amados irmãos. Virarmos as costas para o Senhor. Aquele que nos ama. E nos ama até o fim. E nos ama incondicionalmente. Então, primeiro propósito. Segundo, o propósito do Senhor a cada visitação é nos preparar para a próxima visitação. Isso não é único também? Ou seja, o Senhor não cumpre o seu propósito total em uma visitação. A cada visitação Ele nos prepara para a próxima visitação. E acho que nós podemos descrever bem isso com aquele texto de Coríntios, 2 Coríntios 3,18, que diz que contemplando, ainda que por espelho, a glória do Senhor, e sem dúvida, essa expressão fala de uma visitação, não é? Não é contemplando simplesmente as Escrituras, não é contemplando, de alguma forma, o Senhor de uma outra maneira qualquer, mas é contemplando a glória do Senhor. Então, claro que isso é uma visitação, isso é uma revelação. Então, contemplando a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Porque cada visitação, então, repetindo, tem o propósito de nos preparar para a próxima visitação. Glória em glória em glória. A cada visita do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, que é um privilégio tão grande, nós termos a alegria de jornadearmos com o Senhor há anos. Louvado seja o Senhor por aqueles tantos que estão aqui, que conheceram o Senhor e foram achados por Ele à beira do caminho, quando ainda eram bem jovens, e prosseguiram com o Senhor. Alguns aqui há tantos anos, conhecendo e conhecendo, sendo visitados, recebendo entendimento, clareza, revelação, tratos, cruz. Que bênção, meus irmãos. É isso que podemos dizer que a Bíblia chama de maturidade espiritual, de completude. É isso que Paulo chama de perfeição. Quando ele diz, não que eu já tenho obtido, mas eu prossigo para o alvo. Visitação após visitação. Esse deve ser um clamor do nosso coração, meus amados irmãos. Especialmente falando de modo coletivo. Não é uma coisa maravilhosa nós estarmos reunidos numa quarta-feira à noite, um dia de trabalho, um dia de calor, um dia em que tantos fisicamente e até mentalmente estão cansados, mas com aquela santa expectativa de que nós não estamos aqui como um seminário para estudar a Bíblia, mas estamos aqui para tocarmos o nosso Senhor e sermos tocados pelo nosso Senhor. Visitação. Olha do céu, vê e visita esta vinha. Então é um duplo propósito a visitação do Senhor. Esses que nós já citamos aqui. Revelar o estado e a condição dos nossos corações. Como precisamos. Porque somos tão autoiludidos, né, quanto ao real estado e condição dos nossos corações. E também nos preparar para a próxima visita. De tal modo que quando esse tempo em que o Senhor nos visita, Ele se vai, digamos assim, então nós podemos saber que Ele então nos visitará novamente. Porque Ele preparou o terreno. Os irmãos se lembram? Se é que se lembram, uma vez que nós lemos um pequeno texto extraído de um diário de Jonathan Edwards, escrito em 1737,
quando ele narra que ele estava fazendo uma cavalgada por uma floresta, por causa de suas condições de saúde, ele tem um problema grave pulmonar, ele partiu para o Senhor com esse problema pulmonar, muito jovem, muito novo, aos 54 anos apenas. E então ele diz que parou nessa floresta, desceu do seu cavalo, se colocou debaixo de uma árvore. Ele diz que naquele lugar o Senhor o visitou de tal modo que ele perdeu a noção de tempo e de espaço. Ele escreve assim: pelo que eu posso julgar, eu estive ali em torno de meia hora. Então ele vai descrever o que houve naquela visitação. Ele diz que o Espírito Santo o contemplou uma vez mais, com as visões da glória de Cristo como mediador. São palavras dele. E ele vai dizer: e o seu amor, a sua benignidade, a sua fidelidade, a sua misericórdia. Aí ele diz então que quando esse tempo cessou, dessa visitação tão especial, ele descreve assim no seu diário: deixar-me de ocupar daquele alvo, daquele motivo que me estava sendo revelado, e voltar-me para minhas próprias tarefas, ou meus interesses, me pareciam uma perda que eu não poderia suportar. Que coisa, meus irmãos. Nós poderíamos perguntar: quantos de nós aqui conhecem isso? Deixar a visão que eu estava tendo e voltar-me a ocupar com meus interesses parecia-me uma perda que eu não poderia suportar. Visitação. Então, esses são os dois propósitos. Ainda uma palavra introdutória, antes de irmos ao verso 38. Qual é a ênfase dessa visitação? Leia o texto de novo e você vai ver com muita clareza. Leia com cuidado. E você vai ver que a ênfase está primeiro em um personagem que se chama Maria, embora a casa fosse de Marta, já vamos chegar lá. A ênfase está nesse personagem, mais do que isso. A ênfase está no que esse personagem fez. E aí a palavrinha-chave desse relato é ouvindo. Ouvindo. Marta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe, ou ouvindo, os seus ensinamentos. Então, essa primeira visita do Senhor a Betânia tem como ênfase o ouvir. Agora, meus irmãos, me permita ainda uma pequena palavra sobre essa questão do ouvir. De modo geral, nós cristãos mesmos temos um ouvido tão ruim, mas tão ruim. Às vezes, por exemplo, falando isso com muita gentileza, porque isso toca a todos nós. Quando, por exemplo, estamos reunidos um domingo pela manhã, e um irmão está falando, sabe o que acontece muitas vezes? Percebemos claramente isso, que o irmão que vai falar posteriormente não estava ouvindo o que o irmão anterior estava falando, porque ele vai repetir a mesmíssima coisa que o outro irmão já falou. Ou ele vai falar algo que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor já está conduzindo aquele tempo no compartilhar. Então nós perguntamos: onde está o ouvido? Então ouvir, meus amados irmãos, e vale para todos nós, não vale para os irmãos, vale para mim e vale para os irmãos. Ouvir é talvez o nosso maior desafio na carreira cristã. Então quando nós estivermos juntos em especial, já que toquei nisso, vamos prestar atenção em como o Senhor está nos conduzindo. O que é que Ele nos está falando? Há pouco tempo, um dos nossos queridos irmãos orientou-nos, a todos, sobre essa questão de tomarmos cuidado com testemunhos pessoais, quando estamos partilhando no domingo pela manhã. Não é? Mas essa orientação não foi ouvida totalmente. Porque nós temos realmente ouvidos ruins. Não foi por menos que o Senhor nos criou com uma boca e 2 ouvidos. Para nós podermos, no mínimo, ouvir o dobro do que nós falamos. Mas nós costumamos falar o dobro do que ouvimos. Então, ouvir é uma ênfase nessa primeira visita. Por isso, nosso Senhor fala algo tão especial a respeito de Maria. Por quê? Porque ela estava quedada a ouvir-lhe os ensinamentos. E quando entrarmos nos detalhes no texto, nós vamos entender bem por que ele teve que repreender Marta com tanto afeto. Nós vamos ver, quando ele a repreende. Então, aí está, a ênfase no ouvir.
O que eu gostaria ainda de fazer aqui, vou precisar só citar para os irmãos, mas eu gostaria muito que você estivesse aí com você. Sabe quantas vezes essa palavra ouvir aparece na Bíblia, mais ou menos, de Gênesis e Apocalipse? Mais de 600 vezes. Ouvir, ouvindo, ouviram, ouvistes, e etc. Conjugações do mesmo verbo. Né? Mais de 600 vezes. Eu queria citar 4 textos para os irmãos. E nós não vamos comentá-los um a um, pois gastaríamos o resto da reunião, se fizéssemos isso. Mas o primeiro, Gênesis 3. O Senhor passeava pela viração do dia no jardim e tinha comunhão com o casal. Eles caíram, você conhece a história, e então fizeram cintas de figueira para si, para tentar resolver o seu problema, na verdade insolucionável, né, com aquelas cintazinhas que eles mesmos fizeram. Então o Senhor vem mais uma vez e faz o quê? Visita. Visitando o jardim na viração do dia, para ter comunhão com o homem e sua mulher. Então, quando essa visita acontece, eles se escondem. Porque eles ouviram, olha só, ouviram a voz do Senhor no jardim. E, disse o homem, porque estavam nus, se esconderam. Ouvi a tua voz e porque estava nu, me escondi. Então, a primeira menção desse termo ouvir nas Escrituras está aí em Gênesis 3. E por que eu estou citando? Para que você faça uma primeira relação. E por favor, medite, irmão. Porque sem meditar, você não vai conseguir nada. Há pouco tempo nós colocamos mais uma vez, aliás, nosso irmão colocou, ênfase nessa questão do meditar. Não foi? Sem meditar nós não obtemos nada. Nós saímos por ali e tudo terminou. Mas então pense. Essa primeira ênfase no ouvir, que está em Gênesis 3, está ligada com medo. Ouvi a tua voz no jardim e tive medo e me escondi. Por quê? Porque por natureza nós somos pecadores. Mas nós fomos regenerados e somos filhos de Deus. Mas porque ainda em nossa carne não habita bem algum, e a carne milita contra o Espírito, então a voz do Senhor, mesmo que tantas vezes, e assim ela é, seja doce, seja aprazível. Lembra o noivo falando da noiva em Cantares com essas palavras? Faz-me ouvir a tua voz, pomba minha, o noivo falando da noiva. E a noiva falando do noivo, sua voz é doce, seu falar é muitíssimo doce. Né? Ele é totalmente desejável. Sim, isso é uma verdade em um aspecto. Em outro aspecto, e os dois aqui andam sempre juntinhos, e só o Senhor poderia falar assim, ternura e firmeza ao mesmo tempo. Né? Para nós é sempre desequilibrado. Ou nós somos ternos demais e moles demais, né? Então uma ternura que não é a de Deus, é uma ternura melosa, que não edifica ninguém, não leva a nada. Ou nós somos firmes demais sem ternura nenhuma. Mas nosso Senhor é totalmente terno e é totalmente firme conosco. Então, quando ele falou com aquele casal, eles estavam escondidos, porque eles ouviram e tiveram medo. Então considere isso. Todas as vezes que o Senhor nos visitar e nos falar a sua palavra, isso estará envolvido. Nós teremos que aprender a nos esconder na pessoa do nosso amado Senhor, para podermos então ouvir a sua voz com essa ternura, com essa firmeza e não nos ausentarmos dela. Não fugirmos dela. Não acharmos que isso é insuportável para nós. Ó Senhor, mas esse assunto não. Ó Senhor, mas isso é tão difícil para mim. Ah, mas esse... E mais isso e mais aquilo. Nos esquivando do falar do Senhor. Então leve em conta que sempre o falar do Senhor será doce ou terno e firme. Então que o Senhor nos guarde de, ao ouvir sua voz, nós nos escondermos dele com medo. Primeira narrativa. A segunda está em Êxodo 19. Quando o Senhor, Êxodo 19, 4. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como com asas de águias vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes, olha o ouvir de novo, a minha voz, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis, se ouvirdes a minha voz, vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Então, se a primeira menção do ouvir em Gênesis tem a ver com essa questão do medo, a tendência de fugir, de se esquivar, de se esconder, que nós precisamos nos guardar disso, porque quem está falando é o nosso Senhor, com toda a ternura e contundência do seu falar. O que nós temos em Êxodo 19 é diferente. É que se nós ouvirmos a sua voz, nós seremos um sacerdócio real e uma nação santa e um povo de propriedade peculiar. Porque toda a terra é minha, ele diz. Mas eu desci até vós com asas de águia e vos cheguei a mim, para ouvirdes a minha voz. Olha que importante, irmão. Olha porque o Senhor deseja que ouçamos sua voz. Nunca avançaremos como nação santa. Nunca avançaremos como reino de sacerdotes. Como propriedade particular do Senhor. Nessa doce relação. Sem estarmos muito atentos ao seu falar. À sua voz. Terceira narrativa. Muito bonita também. Está em Deuteronômio 18. Versos 15 até o 18, mais ou menos. Você vai ver que Moisés está falando de um profeta. É o Messias. É uma passagem profética de Moisés se referindo ao profeta que viria, que era muito maior do que ele. Então ele diz, Deus vos suscitará um profeta semelhante a mim. E a ele ouvireis. Então Moisés aponta para o Messias, o nosso Senhor Jesus, dizendo que esse profeta com P maiúsculo seria enviado por Deus, o profeta com P maiúsculo, o nosso Senhor, para que então ele fosse ouvido. E aí ele vai dizer qual seria a consequência de ouvi-lo também, em Deuteronômio 18. E um último texto, que também gostaria de citar, nessa ênfase do ouvir, Isaías 1,19. Isaías 1,19. Olha que verso lindo. Se quiserdes, nós temos que querer. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Vamos repetir. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Não é maravilhoso? Que promessa, meus irmãos. Que terra é essa? Bem, lá era Canaã. Só uma figura, só um tipo. A terra que mana leite e mel é Cristo e as suas riquezas insondáveis. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis. Esses então são 4 entre os 600 e tantos textos que falam sobre ouvir. Vamos então entrar no verso 38 desse texto de Lucas, agora sim, e vamos meditar um pouco. Mantenha, por favor, sua Bíblia aberta aí. Indo eles de caminho. Entrou Jesus num povoado, já sabemos que é Betânia, por causa de João 11. E certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Duas coisas, pelo menos, nesse versículo. Primeiro, nosso Senhor encontrou em Betânia uma hospedaria. Interessante que essa palavra não é nova, né? Nós já a vimos na parábola anterior, que na verdade, irmãos, nem é muito correto chamarmos de parábola. Porque normalmente as parábolas, quando são contadas, você tem antes a expressão parábolas. E lhes propôs uma parábola, certo? Mas aqui no samaritano, nós não temos a expressão parábola, nem é dito que o Senhor proferiu uma parábola para aquele intérprete da lei. É dito que o Senhor contou uma história para ele, não é? Então, acho que podemos dizer, sem sombra de dúvida, que ela é muito mais uma alegoria do que uma parábola. Qual a diferença entre as duas? Uma parábola visa ensinar, sobretudo, uma única lição. Essa é a ênfase da parábola. Uma única lição. Mesmo que ela tenha muitos elementos, mas é uma única lição. E uma alegoria, não. Uma alegoria é uma narrativa, é uma história, ou até mesmo é uma representação. O tabernáculo era uma alegoria, não era uma parábola. Então, é uma história, uma narrativa ou uma representação em que cada elemento tem um significado especial. Então, é diferente de parábola. E aqui nosso Senhor, me parece, ele realmente narrou algo alegórico. E nós vimos como cada elemento desse é maravilhoso nessa parábola. E você viu como que esse samaritano, que representa sem dúvida o Senhor, é aquele que usa de misericórdia, ele levou esse certo homem, como ele chama, para uma hospedaria. E cuidou dele naquela hospedaria.
Aqui nós estamos vendo essa hospedaria de Betânia. Agora o caminho é inverso. Agora é o Senhor que entra numa hospedaria. Digamos, agora é o samaritano que conduziu aquele homem para a hospedaria e cuidou dele. Esse samaritano agora entra nessa hospedaria para ele tão preciosa, chamada Lar de Betânia, onde esses 3 irmãos moravam. Por que é tão precioso para o Senhor? Porque ali em Betânia, nessa linda hospedaria, o nosso Senhor teria seus direitos reconhecidos. Ele experimentaria o direito de ser servido, o direito de ser ouvido. Ninguém em Jerusalém o ouvia, não é? Eles buscavam ocasiões para pegá-lo de alguma maneira. Mas em Betânia, ele teria os seus direitos reais reconhecidos. O rei servo, direito de ser ouvido, direito de ser servido, direito de ser amado. É o que ele encontrou em Betânia. Então ele entra nessa hospedaria. Agora olha que interessante esse verso. Marta hospedou. Por que será que Lucas narra assim, já que Lucas é tão preciso? Tem mais de um motivo. Possivelmente porque a casa fosse de Marta, de alguma maneira. Não sabemos se ela comprou, não sabemos no que ela trabalhava, não sabemos se ela herdou do pai dela, né? Mas parece claro que um dos propósitos de Lucas ter colocado Marta hospedou é que Marta era a dona da casa. Segunda coisa, Marta era a anfitriã. Digamos que você tocasse a campainha em Betânia, era Marta que ia te receber na porta. Então Marta hospedou-o na sua casa. Agora olha aqui algo interessante. Deixa aí esse texto, por favor, de Lucas. Abra João capítulo 11. Veja que narrativa interessante sobre esse mesmo lar, aqui nas palavras de João. João capítulo 11. Estava enfermo Lázaro de Betânia. Olha a próxima frase. Da aldeia de quem? De Maria. E aí sim, ele acrescenta, e Marta, sua irmã. Se Lucas diz que a casa era de Marta, Marta hospedou na sua casa, certo? Se a casa foi descrita como sendo de Marta, João, que escreveu muito tempo depois de Lucas, muito tempo depois, ele vai se referir à aldeia de Betânia, ou ao povoado, como sendo de Maria. Compreendeu? A casa era de Marta, mas a aldeia era de Maria. Sabe por quê? O verso 2 vai nos ajudar. Olha que lindo. Não estou dizendo que Maria era proprietária da aldeia toda não, viu? Não é isso que estou querendo dizer. O verso 2 vai nos ajudar a entender o que quero dizer. Olha lá. Esta Maria. Por que ele diz aldeia de Maria? Porque esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Será que agora ficou claro? Por que quando João pensa em Betânia, ele pensa em uma pessoa em particular, além de todas as outras? Quando ele pensa em Betânia, ele pensa em Maria. Porque Maria foi aquela que se derramou aos pés do Senhor. Aliás, o que nós podemos dizer é que João também o fez, enquanto caminhou com o Senhor. Ele não foi o discípulo que reclinou sua cabeça no peito do Senhor? Então essa ênfase de devoção a Cristo, é tão importante para João, já que ele escreveu 5 livros, não é? Um evangelho, 3 epístolas e o Apocalipse. Em todos os livros, a ênfase dele é a mesma. É vida de união com Cristo. Devoção. Então, quando ele lembra de Betânia, imediatamente ele lembra de Maria. E quando ele lembra de Maria, ele lembra de Betânia. Maria e Betânia são uma coisa só para João. Porque foi ali em Betânia, na pessoa de Maria, que o Senhor foi ungido. E ela enxugou os seus pés com seus cabelos. Nós já sabemos o que tudo isso significa. Por isso, tão bonito esse contraste. Casa de Marta, sim, mas aldeia de Maria. Então, Marta aqui recebe essa preeminência em Lucas. Em Lucas, Marta recebe a preeminência. Maria está em segundo plano, porque era citada só depois, né? Agora aí, se você ainda tem aberto João 11, olha o que diz o verso 5.
que também vai nos ajudar na nossa narrativa de Lucas. Ora, amava Jesus a Marta, para que não fique nenhuma confusão aqui. Para que nós não achemos que o Senhor tem um amor inferior para Marta. Porque a atitude de Maria, ela levantou o maior amor no coração do Senhor. Não. Aqui está dizendo que o Senhor amava as duas igualmente. Amava uma e amava a outra, sem distinção de amor. Mas, tem um mas aqui. O serviço de Marta, sem dúvida nenhuma, impediu, foi um obstáculo, a que ela pudesse oferecer para o Senhor aquilo que era de supremo prazer para Ele. E o que era de supremo prazer para o Senhor? Ser ouvido atentamente. Você ouviu isso com atenção, irmão? Já que estamos falando tanto de ouvir, né? Você ouviu isso com atenção? O serviço de Marta. O Senhor amava Marta, João 11,5, amava Marta, mas, tem um mas aqui, o serviço dela foi um obstáculo para que ela pudesse conceder para o Senhor Jesus aquilo que para Ele é seu supremo prazer. E repetindo, o supremo prazer do Senhor Jesus é ser ouvido atentamente. É isso que Ele quer, irmãos. Ele quer nosso ouvido, sobretudo, porque Ele sabe o que isso significa. Ele sabe que o caminho do ouvido para o coração é uma linha direta. Quantas vezes ouvido e coração são colocados de modo intercambiável? Nosso Senhor, por exemplo, falou para que eles não ouçam com os ouvidos e então não creiam e não sejam por mim curados. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Então o ouvir está ligado diretamente ao coração. Por isso ele diz, vê depois como ouvis. Já estudamos em Lucas 8, lembra? Parábola do semeador. Aqui caiu na beira do caminho, são os que ouvindo, etc. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouvindo, e etc. Aqui caiu entre os espinhos, são os que ouvindo, não é? Todos ouviram. Mas só a boa terra frutificou. Porque são os que ouviram com reto coração. Ouviram com reto coração. Porque as duas coisas estão conectadas. Então, aí está. Marta permitiu que o desejo de servir, e servir por quê será? Porque ela amava o Senhor. Porque ela sabia quem é que estava ali sendo hospedado. Não é? Então ela fez por amor, sim, mas ela permitiu que o serviço a impedisse de dar o maior prazer para o coração do seu hóspede. E o maior prazer do coração do seu hóspede é ser ouvido atentamente. Vamos seguir. Verso 39, Lucas 10, vamos voltar para lá. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Primeira coisa importante aqui, e interessante. Há algumas traduções, tradução de Young, tradução de Darby, tradução autorizada em inglês, a Standard, autorizada, traduzem assim esse verso. E se você fizer a consulta no original, eu fiz, você vai ver que aqui na nossa versão, pelo menos a que eu estou lendo, que é a revista aí atualizada, falta uma palavrinha, não é que comprometa o texto, não compromete, mas falta uma palavrinha importante que deveria estar aí. E é a palavrinha também, que está no texto original. Então essas versões que eu citei de Young, de Darby, a versão autorizada e outras, dizem assim, e ela, ou Marta, tinha uma irmã chamada Maria que também assentava-se aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Também. Por que também muda esse versículo? Primeiro, porque duas hipóteses aí, duas possibilidades. Primeiro, Marta, ela poderia também ter estado assentada, é possível que ela estivesse assentada também aos pés do Senhor, certo? Mas ela se levantou para servir antes que o Senhor houvesse concluído. Então, digamos, Marta ouviu, mas não ouviu até o fim. Não ouviu totalmente. Essa é a primeira possibilidade. A segunda possibilidade desse Maria quedava-se também assentada aos pés do Senhor. A segunda possibilidade é a seguinte, que Maria já tinha concluído a sua parcela no serviço. E então ela quedou-se assentada aos pés do Senhor a ouvir os seus ensinamentos. Então essas são duas possibilidades. Talvez a primeira seja a mais adequada.
que as duas estavam lá. Mas Marta, no seu afã de servir o Senhor da melhor maneira possível, ela se levanta e não ouve até o fim. Ela corta ali o supremo prazer do Senhor, que é que as duas estivessem ali e ouvindo totalmente até o fim, como os 12 estavam, os 12 discípulos. Então, interessante essa palavrinha também aí, que acho que nos ajuda bastante. Agora, seguindo com Maria, é dito então que Maria quedava-se assentada, deve estar assim na sua tradução, se ela é a revista atualizada. Essa palavra usada por Lucas, aqui nós temos duas, quedava-se assentada, é uma só no texto original, e não apenas é uma só, é uma menção única. Meus irmãos, há 3 palavras nesses tão poucos versos, né? Nós temos 5 versos, 38 a 42, há 3 palavras que são menções únicas em todo o Novo Testamento, não há em nenhum outro lugar. Ou seja, o Espírito Santo escolheu essas palavras através da pena de Lucas e registrou. Palavras singulares. Essa aqui é uma delas. Quedava-se assentada. Qual é o sentido do termo original? Não apenas que ela se quedou em qualquer lugar, como se o Senhor Jesus estivesse aí, certo? A 5 metros, 10 metros dela, e ela está lá sentada junto com os outros. Essa palavra não significa isso. Ela foi escolhida tão detalhadamente, porque ela significa que Maria se colocou junto aos pés do Senhor. Então é mais do que quedava-se assentada. É que ela estava ali colada aos pés do Senhor. É a ideia dessa palavra, peri. É o primeiro termo usado, ao lado, bem do lado. Pôr-se ao lado dos pés de Jesus. Mais uma pequena parada aqui. Se você ler João 11, que já citamos, e João 12, você vai ter a segunda e a terceira visita do Senhor a Betânia. A segunda visita narrada é quando o Senhor ressuscita Lázaro, certo? João 11. A terceira visita narrada, João 12, é quando Maria unge a cabeça e os pés do Senhor e enxuga com os seus cabelos. Quando Marta está preparou uma refeição para o Senhor para recebê-lo, mais uma vez. Mas ali o serviço de Marta está ajustado. Ali não tem nenhuma repreensão do Senhor. Marta está oferecendo uma doce recepção para o Senhor, porque o serviço dela está agora ajustado na terceira visita, mas na primeira não. Na primeira ela deu prioridade ao serviço e deixou de ouvir o Senhor. Mas o que eu quero dizer sobre Maria aqui é o seguinte, preste atenção. Na primeira visita do Senhor a Betânia, Maria quedava-se junto aos pés de Jesus. Na segunda visita, o Senhor vai chegando à aldeia de Betânia, Marta recebe o aviso de que ele está vindo, ela sai de onde ela estava no velório, com aqueles que estavam chorando a morte de Lázaro, e ela vem encontrar-se com o Senhor fora da aldeia, tem um diálogo ali com o Senhor, volta para dentro da aldeia, fala para Maria que o Senhor a está chamando. Maria não quis sair de lá até então. Então Marta diz que o Senhor te chama. Então Maria se levanta e vem para fora encontrar o Senhor, e é dito, quando ela vê o Senhor e se achega ao Senhor, ela se lança aos seus pés. De novo, Maria aos pés do Senhor. E na terceira visita em João 12, lá estão eles, naquele jantar preparado por Marta, e o que Maria faz? Traz o bálsamo, o vaso de alabastro com nardo precioso, e unge a cabeça e os pés do Senhor, e o seca com seus cabelos. De novo, Maria está aos pés do Senhor. Maria tem uma história com os pés do Senhor. E é isso que eu gostaria, irmãos amados, que nós pensássemos sobre nós mesmos. Nós temos uma história com os pés do Senhor. O que os pés do Senhor Jesus significam para nós? O quê? Pense, responda para o seu Senhor. O que esses pés significam? Estar aos pés do Senhor significa vê-lo. Quando Ruth descobre os pés de Boaz, enquanto ele repousava na eira, é dito que quando ela descobriu seus pés, e você sabe que Ruth é uma figura da igreja, é dito que Boaz mostrou-lhe o seu rosto. Ele acordou e mostrou-lhe o seu rosto e perguntou, quem és tu? Ela disse, sou Ruth, a tua serva.
Estende sobre mim a tua capa, porque tu és resgatador. Esse é o significado, meus irmãos, básico da nossa história aos pés do nosso Senhor Jesus. É aos pés dele que nós obtemos segurança. É aos pés dele que nós temos paz. É aos pés dele que nós somos servos. É aos pés dele, porque eles são perfurados, que nós estamos agarrados à plenitude do seu amor. E nada nos separará do amor de Cristo. Será que temos tido uma história com os pés do Senhor? É aos pés do Senhor que nos livram de ansiedades, de preocupações, de temores, de dúvidas. Não é? De tentações. Quando você está sendo tentado, para onde você corre? Só há um lugar para obtermos vitória sobre as tentações. Esse lugar são os pés do nosso Senhor Jesus. Quarta-feira que vem nós vamos estudar o ouvir, que é a ênfase desse relato, nas 7 igrejas da Ásia. Próxima quarta-feira. E nós vamos ver o mesmo ouvir. As 7 igrejas aos pés do varão glorificado de Apocalipse 1. Aos pés. Aquele que tem pés como bronze polido, como que refinado numa fornalha. Então, se nós estamos aos seus pés, o que mais acontece conosco? Purificação. Bronze polido como refinado numa fornalha. Bronze na Bíblia é sempre figura de pecado. Mas seus pés são como um bronze polido, porque foi refinado numa fornalha. Então, se a nossa vida é aos pés do Senhor Jesus, nós estaremos sendo purificados. De nossas imundícias, de nossos ídolos, de nosso coração dividido. Tudo isso, irmãos, é o que significa uma vida aos pés do Senhor. Por isso essa ênfase é tão importante na vida de Maria, os pés do Senhor. Vamos para o verso 40. Marta agitava-se. Olha aí que é o maior verso nesse relato, né? Embora o texto original não tenha versos, você sabe. Mas olha que interessante o tamanho desse verso, como foi assim, separado por aquele que o fez. Muitos detalhes nesse verso importante. Agora é sobre Marta. Agitava-se. Primeira palavra importante. Está aí mais uma palavra que é a única menção. Então, o Espírito Santo escolhe uma palavra para nos falar da atitude de Marta. Será que é importante? Não se repete em nenhum outro lugar. E essa palavrinha significa simplesmente, especificamente, distraída. Marta agitava-se, ou Marta estava distraída. Ainda uma outra palavra traduzindo esse mesmo termo. Marta estava inquieta. Interessante que inquietação é algo para se pensar. Inquietação. Por que nós somos inquietos? Sabe, irmãos, parece que inquietação significa uma incapacidade de nós estarmos presentes no tempo em que estamos vivendo, ou que é vivido. Nós estamos diante de alguém, mas se nós somos inquietos, nós não estamos presentes integralmente naquele tempo diante daquela pessoa. Nós estamos numa reunião, mas se nosso coração é inquieto, o corpo está presente aqui, mas a mente está distraída, agitada, às vezes em até outro lugar, e muitas vezes ela vai e ela vem, ela vai e ela vem. Aí você sai daqui com fragmentos da palavra que ouviu. Você tem lá um pouco do começo, um pouco do meio, um pouco do fim. Um quebra-cabeça para você montar. Porque o coração estava inquieto, distraído. Essa é a palavra usada para Marta. Então, mesmo que ela tivesse, como já analisamos aquela palavrinha também, assentada aos pés do Senhor junto com Maria, o coração dela estava dividido. Ela estava distraída. Tanto é que ela se levantou. Foi fazer o serviço antes que o Senhor tivesse concluído os seus ensinamentos. Então, essa é a palavra para agitava-se aí, inquietação ou distração. A próxima, na sequência, diz assim: agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então, se aproximou de Jesus e disse, esse termo aqui, se aproximou de Jesus. Estudando esse texto com cuidado, olha que interessante o que encontrei.
um grande erudito chamado Alfred Plummer, comentando essa palavra, aproximou-se de Jesus, já que ela estava, digamos, na cozinha, né? As casas, vamos lembrar, as casas daquele tempo não tinham conceito aberto, igual se ouve tanto aí não. Elas tinham cozinha fechada mesmo, e quarto fechado, e sala separada. Então, Marta estava lá na cozinha, e o Senhor não estava na cozinha. O Senhor estava na sala, obviamente, com 12 discípulos, né? E mais Maria e sabe lá se outros também estavam ali. Então, quando ela estava ocupada com esses serviços, ela se aproxima do Senhor, sai da cozinha e vem para a sala, onde o Senhor estava. Agora, o que esse irmão diz sobre essa palavra? Ela também é uma palavra grega, não é menção única, mas é uma palavra grega importante, ela é contundente. E a maneira como ele interpreta, esse grande erudito, é assim. Essa aproximação de Marta é sugerida pela palavra original como uma aproximação impaciente. Olha que interessante. Ela não apenas sai da cozinha e vai até Jesus, para falar que a irmã dela não estava servindo com ela, mas ela se aproxima de um modo impaciente. Vamos falar mais sobre isso na sequência. E o que ela diz então? Senhor, siga aí por favor. Aproxima-se de Jesus e diz, Senhor, não te importas de que minha irmã tivesse deixado que eu fique a servir sozinha? Aqui temos algumas coisas também importantes, muito importantes e até muito sérias. Maria, ou Marta, ela não fez uma repreensão direta a Maria. Ela fez uma repreensão a quem? Ao Senhor. Senhor, não te importas? Sabe qual é a ideia que esse texto transmite, meus queridos irmãos e irmãs? É a seguinte: Senhor, não parece a ti injusto que eu esteja servindo sozinha e minha irmã sentada aí? Não te parece injusto? Você vê que o que Maria quer imputar de alguma forma a Jesus é que o critério de justiça dela é maior do que o do Senhor. O critério de adequação dela é melhor do que o do Senhor. Ela está dizendo, Senhor, 12 homens estão aí sentados aos teus pés, minha irmã também. E tem coisa para fazer na cozinha. Então não parece ao Senhor que isso é inadequado? Isso é o que ela disse, com todas as letras. Então, ela repreendeu o Senhor dessa maneira. Agora olhe, esse termo, vá acompanhando aí, que eu fique a servir sozinha. Mais especificamente, essa frase seria assim, que eu continue a servir sozinha. Esse continue também nos fala algo do que nós já compartilhamos atrás aqui. Que possivelmente Maria e Marta estivessem ali fazendo o que tinha que ser feito para receber o Senhor Jesus e essas pessoas. Mas então, em determinado momento, Maria vai para a sala, quem sabe é a hora que o Senhor vai começar a ensinar, né? Então ela vai para a sala, deixa lá o serviço, talvez já tivesse concluído a parte dela, e então se assenta, ou mesmo que não tivesse concluído, o que é mais importante? Isso foi o que Marta não entendeu, né? A comida ia ficar para depois, e não é só a comida, nós vamos ver na sequência, é a comida. Os irmãos vão ver, não é uma comida que Marta estava fazendo, é a comida, que ela não precisava fazer. Então Maria vai a esse lugar, assenta-se, Marta vem com essa repreensão. O Senhor não acha injusto que eu tivesse sido deixado a servir sozinha, ou continue servindo sozinha? Sabe o que eu queria fazer aqui, querido irmão? Com você, abra por favor em Colossenses 3, deixa eu te mostrar uma coisa aos irmãos. Colossenses capítulo 3. Deixa aí seu texto de Lucas, já voltamos rápido a ele. Colossenses 3, 22. É uma palavra para os servos, certo? Quem está servindo é Marta. Maria está quedada, sentada, ouvindo os ensinamentos do Senhor. Colossenses 3, 22. Diz assim, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão só agradar homens, mas em singeleza, olha aí, simplicidade, singeleza, de coração, temendo ao Senhor. Sabe,
pelo menos baseado nesse versículo, uma das lições importantes que tiramos naquela falha que Marta teve ali, é que ela estava servindo, além de julgar que Maria deveria estar com ela estava servindo fora da vista, na cozinha, e os outros todos na sala. Sabe, meus irmãos, pense comigo, e deixe que o Senhor te ajude e julgue teu próprio coração. Quando nós estamos servindo diante dos outros, nós ficamos tão felizes, né? As pessoas olham para nós e dizem, ô servo, o que seríamos de nós sem esse servo? O que seríamos de nós sem aquela serva? Não é assim? Mas se a porta é fechada e você fica na cozinha sozinha, servindo, ninguém está te vendo, ninguém está vendo o que você está fazendo, ninguém está valorizando o que você está fazendo, então você vai entrando em paciência. Será que só eu deveria estar aqui mesmo fazendo essa comida? Tem mais irmã aí que poderia estar aqui comigo na cozinha, ou irmão também, não é? Servir sozinha, preste atenção. Então Paulo em Colossenses vai nos ajudar. Que os servos deveriam aprender a servir para agradar aquele que é o Senhor e aprender a servir fora da vista. Ou seja, não apenas diante da vista, para agradar homens, mas servindo com singeleza. Aí está uma outra palavrinha importante, em Colossenses 3:22, que tem uma relação direta com o nosso texto. Os irmãos vão entender por que agora mesmo. E Marta então não servia com simplicidade, ficou impaciente de servir sozinha, se aproximou do Senhor com impaciência, repreendeu o Senhor, dizendo que o senso de avaliação dele não estava adequado. Não te importas que eu fique ou continue servindo sozinha? E mais ainda, ela diz, ordena-lhe. Como pode Marta pedir ao Senhor, para o Senhor dar uma ordem? Ora, o Senhor é o Senhor, Ele dá a ordem para quem Ele quiser e quando Ele quiser. Ninguém pede para o Senhor ordenar nada a ninguém, não é? A visão dele sobre tudo, sobre todos é perfeita. A visão dele sobre as necessidades é perfeita. A visão dele sobre a adequação e inadequação é perfeita. Então ninguém tem que dizer, Senhor, manda, Senhor, ordena, Senhor, faça. Não é? Mas Marta pôde dizer isso. Então, ordena-lhe, pois, que venha me ajudar. Uma paradazinha aqui, nosso tempo já está quase terminando. A graça do Senhor, o texto também, vamos poder ir até o fim. Preste atenção aqui num detalhe que muitas vezes nos passa despercebido. Maria não abriu a sua boca. O que você acha? Ora, vem uma irmã mais velha, dona da casa, impaciente, cobra Jesus, que a irmã está sentada lá quietinha, ouvindo as palavras do Senhor. Ela ouve o que a sua irmã diz para o Senhor. Não te importas que eu sirva sozinho, continue servindo, e ela fique aí sentada? Ordena-lhe que venha ajudar. Mas a Maria não replica nada. Não é só porque ela está intimidada, não. Não penso que ela esteja intimidada em nada. Mas ela deixa, aqui está a chave, meus irmãos e irmãs. Maria deixa todo o assunto com o seu Senhor. Ela não tem réplica para Marta. Ô Marta, calma, eu não estava lá com você servindo? Espera aí, deixa eu terminar aqui, eu volto lá. Você está muito preocupada com o almoço. Né? Nenhuma réplica. Ela deixa todo o assunto com o Senhor. E nós? Quando nós somos julgados, e no caso de Maria, erroneamente, certo? Maria foi julgada erroneamente por Marta. E quando nós somos julgados, e muitas vezes somos julgados corretamente, ou mesmo que seja erroneamente, nós deixamos todo o assunto com o Senhor? Ou nós vamos nos justificar? E às vezes sem palavras, né? Vamos justificar com atos. Querendo ir lá bater panela para justificar o nosso tempo de ausência. Não é? Mas Maria deixou todo o assunto com o Senhor. E sabe o que acontece quando nós deixamos todo o assunto com o Senhor? Ele entra no assunto. Quando nós tomamos o assunto nas nossas mãos, ele fica fora do assunto. Porque nós já entramos no assunto e nos justificamos. Mas quando nós deixamos o assunto nas mãos dele, ele entra no assunto. Considerando coisas muito mais sérias, Paulo escreve assim em Romanos: diz o Senhor, a mim pertence a vingança. Eu
retribuirei, diz o Senhor. Esse princípio é verdadeiro para todas as esferas, não é? A Ele pertence todos os assuntos que estão ligados ao serviço dEle. Então Ele tratará com cada um. Que nós aprendamos a deixar o assunto nas mãos dEle. Sem indignação, sem murmuração, sem revides, sem justificativas inadequadas, desnecessárias. Verso 41, já estamos terminando. Respondeu-lhe o Senhor: que bom que Maria se calou, que bom que Maria deixou tudo com ele, porque agora então entra o Senhor, no verso 41. E aqui, meus irmãos, 4 vezes no Novo Testamento e 3 vezes no Velho Testamento. Não vou citar para estimular você a fazer seu estudo. O Senhor usa duplos chamamentos. No Novo Testamento são 4. Vou te citar os 4 do Novo, para não te desanimar. Simão, Simão. Saulo, Saulo. Jerusalém, Jerusalém. E Marta, Marta. 4 duplos chamamentos. Agora, o que significa, e há 3 no Velho Testamento. O que significa um duplo chamamento? É muito lindo, irmão. Primeiro, um duplo chamamento é uma expressão plena de afeição, de ternura. Porque às vezes pensamos que é uma expressão plena de repreensão. Quando o Senhor cita o nome 2 vezes, é uma expressão de afeição. Agora, não só afeição, é uma expressão também de preocupação. Afeição e preocupação. Então, quando ele diz Jerusalém, Jerusalém, ele amava Jerusalém, mas ele se preocupava com Jerusalém, porque ela matava todos os profetas. Quando ele diz Saulo, Saulo, ele amava Saulo, ele escolheu Saulo antes dele nascer, mas ele se preocupava com Saulo, porque Saulo estava levando nas suas mãos as cartas para matar cristãos. E o que ele ia fazer? Ele já tinha feito muita coisa ruim. E assim Simão, o Senhor amava Simão, Pedro, mas ele se preocupava com Simão, porque Simão iria negá-lo 3 vezes. Está compreendendo? Então quando ele diz Marta, Marta, ele expressa afeição, mas ele expressa preocupação. E por que preocupação? Porque ela está dividida, distraída, acelerada, ocupada, dando prioridade ao que não tem prioridade, porque serviço nunca pode ser colocado à frente do ouvir, do ouvido. Então, vamos concluindo. Esse termo, te preocupas, vamos a ele. Marta, Marta, andas inquieta. Primeiro termo, inquietas. Estás inquietas ou ansiosa. Fala de uma agitação interna, agitação do coração. Importante sabermos disso. Você vai ver que tem uma agitação interna que gerou uma agitação externa. É sempre assim conosco, né? Então esse termo, andas inquieta, é o termo para agitação interna, agitação do coração, agitação íntima, ansiedade. Esse termo merimnal, ele é muito interessante, não vai dar tempo de analisá-lo, nosso tempo já se foi. Busque Mateus 6, de 25 a 34. O Senhor usa nesse pequenino texto, Mateus 6, de 25 a 34. O Senhor usa 6 vezes essa palavra merimnal, que ali é traduzida por ansiedade, não andeis ansiosos de coisa alguma, é traduzida por inquietação e é traduzida por preocupação. Ansiosos, inquietos, preocupados. É a mesma palavra na língua original. É essa que está usada aqui para Marta também. Estás inquieta, ou estás ansiosa, ou estás preocupada. Agora, a próxima que temos aí na tradução Revista Atualizada é preocupas, está vendo? Mas é uma outra palavra na língua original. E aqui é uma palavra mais forte, é uma palavra para perturbação. E fala de uma agitação externa. Então, olha a combinação aqui. Ela está inquieta no coração e está agitada externamente. Claro, uma coisa levou a outra. Me lembro que, certa vez que aquela cidadã que está ali dormindo no colo, ela estava num alvoroço muito grande na casa, e aí meu filho a repreendeu. E disse para ela se acalmar. Ela estava num alvoroço tremendo. Sabe o que ela disse? Ela disse, papai, eu estou num grande agito. Eu estou no grande agito. Essa é a boa palavra para Marta.
Marta também estava no grande agito, porque o seu coração estava inquieto. Essa é a palavra aí. Grande agitação, o alvoroço. E agora vou terminar, meus irmãos, com esse verso 42, tão precioso. Concluindo. Entretanto, pouco é necessário. Precisamos de uma paradinha aqui, mesmo que rápida. Por que o Senhor não falou, entretanto, uma só coisa é necessária? Por que ele disse, entretanto, pouco é necessário ou mesmo uma só coisa? Que bonito. Primeiro, ele, em toda a ternura, quando já falamos, quando ele disse, Marta, Marta, expressando ternura e preocupação. Então, quando ele diz, pouco é necessário, chegamos no ponto que citei agora há pouco. Ele está dizendo assim, em outras palavras, você não precisava se ocupar com uma refeição tão elaborada. Você deixou de ser simples. Quem sabe ao invés de fazer o arroz com feijão, você fez também o tutu, linguicinha, o etc, o etc e etc. Pouco é necessário. Ele está diretamente se referindo ao serviço de Marta. Ele está dizendo, você está fazendo coisa demais. Me lembro várias vezes que fomos hospedados em casas de irmãos nesses anos de tantas viagens, que às vezes os irmãos, por tanto amor, querem nos servir tanta coisa que você não sabe o que você come. Uma mesa desse tamanho, colocado 10 ou 12 pratos. Então sabe o que é bom fazer? É bom você comer os que estão mais perto de você. Porque 2 ou 3 coisas são suficientes para o sustento de um cidadão comum, desde que não seja glutão. Né? Mas são feitos 5, 6, 10, 12 pratos. Essa é Marta. Então o Senhor diz, pouco é necessário. Entretanto, vamos repetir, pouco é necessário. Então o Senhor tocou o serviço dela. Agora ele vai para outro lado. Saiu da comida, saiu do serviço, está entendendo? Ele diz, ou mesmo uma só coisa. E aí ele vai deixar claro qual é essa coisa. Qual é essa coisa? Ele chama essa coisa aqui de a boa porção. Maria, pois, escolheu a boa porção. E esta não lhe será tirada. Qual é a boa porção? A palavra do Senhor. Claro. Agora, mais especificamente, para sermos, quem sabe, ainda mais ajudados. Que palavra do Senhor? Sabe, irmãos, esse fecho do capítulo 10, ele está vindo desde aqueles versos 21, que já foram citados, lá no meio do capítulo 10, que nossos 2 irmãos compartilharam aqui com tanta graça. Quando o Senhor sai daquelas cidades que o rejeitaram, levanta os seus olhos, ora ao Pai e diz, graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos. Não é assim? Sábios e entendidos. Sábios, logo em seguida vem o intérprete da lei. Não é assim? Um sábio, indagando o Senhor sobre a vida eterna. E depois, sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Então, logo depois da narrativa do samaritano, vem o lar de Betânia. E o lar de Betânia representa quem, então? Os pequeninos. O intérprete da lei, sábios e entendidos. Lar de Betânia, os pequeninos. E o que o Senhor faz para os pequeninos? Maria estava sentada aos seus pés a ouvir os seus ensinamentos. O que ele estava fazendo? Vamos voltar ao texto que estamos citando. Graças te dou, ó Pai, porque ocultaste essas coisas de sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E agora, termine o versículo. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então, o que o Filho estava fazendo para Maria? Revelando o Pai. Meus irmãos, o supremo prazer do Filho é revelar o seu Pai. Os discípulos entenderam isso. Filipe, pelo menos, foi porta-voz deles. Quando ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E o Senhor disse, Filipe, há tanto tempo estou convosco que não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o meu Pai. Então o supremo prazer do Senhor é, pelas suas palavras, revelar a Deus, o Pai.
meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vós orareis assim, Pai nosso que estás no céu. Pai é uma palavra mencionada 17 vezes no Sermão do Monte. Mateus 5, 6 e 7. 17 vezes. Pai. Então, meus irmãos, qual é a boa porção? A boa porção é pelas palavras do nosso Senhor Jesus. Nós estamos conhecendo o nosso Pai, o nosso Deus, o nosso amor, aquele que nos ama, aquele que levantou seu Filho dentre os mortos, aquele que nos uniu ao seu Filho, aquele que quando a cena desse universo estivesse fechando, o que nós vamos ver é, eles serão povos de Deus. Eu lhes serei pai e eles me serão filhos. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Então, meus irmãos, como poderia ser colocado serviço à frente disso? Por isso o Senhor chama isso de a boa porção. E não só isso, a última frase aí para terminar o texto, qual que é? E esta revelação de quem é o Pai, essa revelação através das minhas palavras, isso que eu estou dando a ela através das minhas palavras, o conhecimento do Deus eterno, de Deus o Pai, nunca lhe será tirada. Por nada, por ninguém, em circunstância nenhuma. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que nós temos, é nossa herança. Então, meus irmãos, vamos orar ao Senhor para que então na próxima reunião nós falemos um pouco desse ouvir, ouvir coletivo, ouvir congregacional, através daquelas 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse 1, 2, 3. Você poderia ler esses capítulos durante esses 7 dias, por favor. Apocalipse 1, 2 e 3, para nós podermos estudar e meditar com cuidado. Vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado por esse prazer supremo que o Teu Filho tem em revelar-te a nós, os Teus pequeninos. Obrigado porque não estamos entre os sábios e os entendidos. Obrigado porque fomos chamados com santa vocação para que o Teu trabalhar em nós seja um trabalhar de pura e infinita graça. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos e por isso Te pedimos que o Senhor, por favor, nos ensine a reter as Tuas palavras no nosso coração. Que sejamos aqueles que também continuam assentados aos Teus pés a ouvir a Tua palavra. E que ela seja assim guardada no nosso coração. Pedimos ao Senhor que escreva uma história mais profunda na vida de cada um de nós, junto aos Teus pés, Senhor. Que não percamos os Teus pés de vista. Que ali permaneçamos, ali habitemos, ali encontremos nosso tudo. Louvado seja Teu santo nome. Somos gratos, Senhor. E Te pedimos que o Senhor mantenha em nós aquelas sementes que o Senhor nos quis dar nessa noite, para o louvor da glória da Tua graça. Em nome de Jesus. Amém.